Foi. Boa noite, doutor Ivan, Gesley. Tudo bem? Estou ouvindo. Boa noite, doutor. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo Pronto. bem também. Boa noite a todos. Como é que tá? Estou às suas ordens. O pessoal tá entrando aí. Rafael, Renato, o pessoal aí tá entrando. Gabriel entrou também. Tamile, boa noite a todos. Como é que tá aí, doutor Ivan? Tudo bem, graças a Deus. Feliz por estar aqui, para a gente bater esse papo aí, conversarmos. Para mim vai ser uma honra. Agradeço aí por ter aceitado o convite. Eu só vou fazer a apresentação bem rapidinho aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí que estão entrando. Valdeci, Vini, boa noite a todos. Então Ivan, agradeço pela participação. Essa live que às vezes eu estou fazendo às quinta-feiras, entrevistei, inclusive, acho que é seu colega e amigo, né? Gesteira, que entrou aí agora. Professor Leandro Gesteira. Entrou, professor Leandro Gesteira. Boa noite, meu amigo. Obrigado por ter participado. Então, Ivan, essa live Carreira de Sucesso, meu intuito é entrevistar advogados aí, criminalistas de sucesso e justamente perguntar sobre a sua história, sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira, esses primeiros passos, aqueles passos, às vezes, erros na carreira que te levou a aprender na jornada e te levou para um patamar melhor. Porque eu acho o seguinte, histórias acabam conectando as pessoas e é pelas histórias que a gente verifica que é possível. Às vezes a gente quer chegar em um determinado ponto da carreira e às vezes a gente não acha que é possível. Então, quando a gente vê alguém, né, não só disso tendo sucesso, mas sabendo como que a pessoa chegou lá, isso acaba inspirando a gente. Então, o objetivo seria esse, te fazer perguntas sobre sua trajetória. Então, aí, se eu já puder começar. Vamos lá. Pronto. Então, eu queria saber um pouquinho mais da sua história. Você se formou onde? Foi em Salvador? Você advoga em Salvador? Como é que foi? Você se formou quando? Como é que foi esses primeiros passos aí, o início? Porque o início sempre é mais difícil, né? Eu conheço muita gente que tirou a OAB, né? Teve êxito aí na OAB, né? Se dedicou ali no curso de Direito, estudou para a OAB, conseguiu aprovação na primeira e na segunda fase. E às vezes, quando tira a carteira da OAB, que é um grande sucesso, às vezes não dá nem o primeiro passo na carreira, nem sequer começa a advocacia. E muitas vezes a gente ouve muito esse ditado da pessoa na faculdade. Sempre gostou muito de direito penal, processo penal, namorou com essas matérias e na hora que se forma, por algum receio, não sei, acaba nunca advogando na advocacia criminal. Então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história. Verdade. Primeiro, dar boa noite a todos aí. Já vi algumas caras conhecidas aí, Vinícius, advogado também criminal, Rodrigo Carneiro, Cláudia, muita gente boa aí. Um abraço a todos. A satisfação e parabenizá-lo pelo projeto dessas lives, né, desses encontros, doutor. Acho que isso é muito importante, né? A gente... Valeu, Jorge, para a gente poder justamente dar esse ponto de partida, esse start aí, que realmente é muito difícil para muitos e muitos alunos, né? Eu dou aula preparatório para a segunda fase de direito penal, né, para a OAB, e sei como o primeiro obstáculo é esse, a aprovação, mas depois também surge Legal. o CEJAS, o Centro de Estudos de Aras. Legal. José Aras. Essas aulas, só para saber, é online? A gente tem encontros presenciais e online. As turmas são presenciais, as aulas são gravadas ao vivo, né? E também online. E é focado primeira, segunda fase, concursos, né? Os concursos aqui da Bahia, todos nós abrimos turmas, né? Então... legal. Mas aí, só para saber, aí você dá aula especificamente para direito, para quem escolhe... Na segunda fase, em direito penal. Na segunda fase? Penal. Mas na primeira fase, a gente também tem as turmas da primeira fase, né? Todas as matérias. Né? Então, é um passo importante. Eu pessoalmente, eu fiz direito aqui na Unifax, na Universidade de Salvador. Entrei ali em 2001.
na universidade, né? E é interessante porque eu sempre quis ser advogado, né? Na área criminal. Não sei se influenciado por filmes, na época não eram tantas séries, né? Mas eu queria fazer direito e ser Legal. advogado mesmo. Eu tenho poucos advogados na família, não tínhamos um referencial direto, tinha tia advogada, mas muito pouco. E a influência era muito pouco na família. Mas ainda assim era o que eu queria. E aí eu entrei na faculdade de Direito, saí em 2005, né? Me lembro que foi o último... Foi o primeiro ano que você podia fazer a OAB ali antes de se formar. Aí eu consegui a aprovação ali na primeira oportunidade. Mas a minha trajetória foi muito influenciada por um estágio na Defensoria Pública. Porque eu gostava da área criminal, mas quando eu fui estagiário na Defensoria Pública, o saudoso Raul Palmeira faleceu no ano passado, e era o grande mestre aqui do Tribunal do Júri, talvez o maior tribuno que nós tínhamos aqui na Bahia, mais de 300 júris realizados. Eu fui estagiar com ele, e aí surgiu essa paixão. O júri Legal. contribuiu para a elevação de padrões da minha vida mesmo, né? Porque eu sempre fui aquele estudante que tinha vergonha até de apresentar um trabalho na frente, na sala de aula, isso desde a escola. E assim foi na faculdade, pelo menos ali até o sexto, sétimo semestre. Então, é bem interessante isso, quando você tem uma experiência como essa, com algo que você gosta, com algo que você queria, e como isso transforma-se realmente num legado, né? Num projeto de vida, uma missão, e mais do que isso, serve para poder abrir outros caminhos, para demonstrar que você tem, talvez, poderes que você jamais imaginava. Então, essa experiência na Defensoria Pública contribui muito em termos de musculatura teórica, prática, na minha jornada mesmo, né? Porque realmente era muito difícil, mais difícil ainda. Nós não tínhamos redes sociais, não tínhamos todos esses recursos, né, para o sujeito realmente mostrar o seu trabalho, começar ali, esse é o ponto de partida na atuação criminal. Então, os recursos eram muito mais ortodoxos, né, do que esses recursos tecnológicos que nós tínhamos hoje. Eu me lembro que um colega na faculdade uma vez disse: olha, não dá para advogar na área criminal. Se você quiser advogar na área criminal, você tem que ser doutrinador. Então, tinha esse mito, né? Você tinha um número de advogados menor, você tinha aqui em Salvador, por exemplo, na Bahia, que a gente chama de medalhões, né? Aqueles caras ali que dominavam ali a área criminal, dominavam o tribunal do júri, e era muito difícil você furar essa bolha. Então, grande mestre Matheus Moitinho aí, magistrado também, meu amigo. Matheus Moitinho, um abraço, Foi meu amigo. contemporâneo na Unifax também. E colega? Matheus é meu Moitinho, contemporâneo colega de turma. na Universidade Grande Jefferson, enfim. Então, a experiência inicial foi nesse sentido. Então, quando eu fiz meu primeiro júri como estagiário ainda, e eu vi que se eu tinha coragem de atuar no júri, né, real, eu sou medalhão, estou aprendendo com o senhor. Grande Douglas Vicente. E aí, realmente, eu vi, ó, se eu consigo fazer isso aqui, não dá para temer mais outros desafios, enfim, aí aquilo realmente alavancou a minha jornada. Depois eu comecei já na advocacia criminal, que era o que eu queria, atuando dativo. Me recordo que o primeiro caso que eu peguei mesmo, sozinho, foi como um dativo, o juiz de Camaçari, aqui na região metropolitana, me nomeou para um caso do Tribunal do Júri também. E aí as redes, né, as conexões que, como eu disse, a gente não tinha esses recursos tecnológicos, nós não vivíamos nesse cyberespaço que nós temos hoje, mas nessas redes que eram mais presenciais, a gente foi fazendo, de certo modo, no nome. E aí eu aliei isso à universidade, comecei a dar aula em algumas faculdades, realmente abriu, de certo modo, o meu caminho. O caminho inicial foi justamente esse. Certo, interessante. Uma coisa me chamou muita atenção. Você disse que tinha um certo receio de falar em público, enfim, e talvez seja isso um fator que influencia muitos advogados, às vezes que são advogados criminalistas, mas não atuam no crime, né? Eu, na minha função, não sei se o colega Matheus Moitinho, grande amigo também, se ele tem essa dificuldade na região dele, mas na região onde eu atuo, até para encontrar advogado para ser nomeado como dativo, para o plenário do Tribunal do Júri ainda é mais difícil. O pessoal tem muito receio. A minha pergunta é a seguinte: como que você
que se colocou assim, por ter um certo receio de falar em público, como é que você conseguiu superar esse medo e enfrentar ali a tribuna ali É do Tribunal do verdade. Júri? Como é que você conseguiu dar esse passo aí de superação e hoje, com certeza, superou isso porque se tornou professor e atua no Tribunal do Júri. Então, como é que você conseguiu dar esse primeiro passo aí para você superar esse receio, esse medo de falar em público? Foi até interessante, engraçado, porque quando eu fiz meu primeiro júri como estagiário, eu nunca tinha nem visto uma sessão de julgamento, né? Então, o que parece impossível, realmente a gente pode tornar possível. E aí o mestre Matheus dizendo a mesma coisa, dificuldade até de encontrar, né, um advogado para nomear. E eu tinha essa dificuldade, então eu não tinha nem visto no júri uma sessão de julgamento. Nem do próprio doutor Raul, nunca tinha assistido. Eu gostava tanto do júri que às vezes eu falava, e era um erro meu até. Eu dizia, eu quero ir, já que eu vou para fazer. E me preparei, ele me orientou nesse sentido, alguns métodos, né? Alguns critérios que você tem que utilizar para poder se preparar. Mas eu fui, de certo modo, ali, na coragem, puxei ali uma coragem que até então eu não tinha, e vi que aquilo era possível, vi que eu tinha capacidade realmente de iniciar uma carreira ali. Então, Quando fez esse primeiro estava júri, na já estava na faculdade faculdade como ou não? estagiário. Foi em Estava 2004, na eu estava na faculdade como faculdade estagiário da ainda, Defensoria Pública. pela Defensoria Pública. Então, da partir dali eu comecei a fazer vários júris ainda como estagiário, para depois me formar e começar a atuar, fazer júris como advogado. Então, eu tinha essa dificuldade e isso foi superado justamente por essa situação. Eu me lembro quando eu fui fazer o primeiro júri, eu nunca tinha visto nem... Todos lendo um livro... É mesmo. Cara, o doutor Raul fazia isso. Lia um livro de cabeça para baixo para atrapalhar, né? A outra parte. Mas eu me lembro que... Eu não conheci, E aí, não. o que acontece? Legal. Era justamente nesse sentido. Eu nunca tinha visto nenhuma uma iniciação no júri, né? Os cumprimentos, por exemplo, a excelentíssimo senhor doutor juiz-presidente dessa vara do Tribunal do Júri, é uma grande honra atuar sob vossa presidência. Eu não sabia nem como começar. Aí eu me lembro que como o Ministério Público fala primeiro, eu vi como a promotora cumprimentava os sujeitos processuais, né? Vi como... não que eu começasse para a defesa, primeiro eu, depois o advogado. Então, eu tive que ver como a promotora cumprimentou para improvisar ali e depois iniciar falando que eu tinha separado para poder justamente articular. Então, foram obstáculos que hoje você tem ferramentas, o advogado tem ferramentas maiores, você tem mentorias no Tribunal do Júri, eu mesmo tenho uma mentoria no Tribunal do Júri. Você tem outros recursos que você pode realmente se Legal. preparar com maior facilidade do que nós tínhamos hoje, já são mais de 15 anos atrás, né? Foi em 2004, bem mais. Legal. Então, só para entender, você superou esse medo foi Já atuando. fazendo mesmo. Foi Com já medo mesmo. atuando, foi já Legal. colocando a cara para bater mesmo. E aí no segundo você já achou mais tranquilo? Já achei realmente mais tranquilo, fui ganhando mais confiança, né? Eu me lembro que foi um caso, o primeiro júri que eu fiz foi um caso, a tese era desistência voluntária, né? E a acusação de tentativa de homicídio qualificada. E aí eu fiquei com a parte ali para poder bater na qualificadora, mas eu acabei batendo na tese também, na desclassificação. E fiquei com uma parte menor. Nos outros eu já praticamente falava sozinho, ele deixava para falar só na quesitação mesmo, o defensor falava na quesitação, já falando sozinho. Então, realmente aquilo contribuiu muito para me dar musculatura, para ter a segurança que eu tenho hoje realmente, para atuar no Tribunal do Júri, né? Porque não adianta, é como você vai escrever um livro. Se você quiser cada dia atualizar algo nesse livro e achar que vai em busca da perfeição, você nunca vai achar o livro perfeito e nunca vai lançar. Então, você tem que se preparar mesmo e partir para a briga. Grande Gabriel Messias, um abraço, meu irmão. Tem uma frase que fala que perfeito é melhor que perfeito. Às vezes a gente espera muito a perfeição e não faz. Então, às vezes, se a gente ficar esperando muito, a gente não dá o primeiro passo. Interessante. Deixa eu também te perguntar uma coisa que é uma dúvida assim, recorrente.
O que você indicaria para quem está iniciando? Dar esse primeiro passo, vencer, às vezes, esse receio de atuar, de colocar a mão na massa. Às vezes, não propriamente no tribunal do júri, mas realmente iniciar na advocacia criminal. Vencer essa barreira, esse receio que às vezes a pessoa tem de insegurança, que tem um certo preconceito com relação, me parece, né? Eu também, quando me formei, eu advoguei também. Também fui advogado criminalista, mas eu já tinha esse sonho de ser juiz, mas eu cheguei a atuar, a ter um pedido de liberdade deferido, a ver aquela questão com a família. Mas eu percebo que tem um certo preconceito aí para o pessoal iniciar na advocacia. Como é que qual conselho você daria para esse pessoal, com base assim, na sua própria experiência que você teve? Perfeito, boa noite, Paulo Tomé, meu tio aí também presente, Itabuna, a galera de Itabuna aí. Tudo, o que ocorre? A advocacia criminal, infelizmente, ela ainda tem, ou sofre hoje, uma estigmatização por vezes, né? Tem até uma frase famosa do advogado criminalista que ele diz o seguinte: o advogado, Rafa, um abraço, o advogado criminal é aquele que tem o poder de pisar na lama sem melar os sapatos, sem sujar os sapatos. E acho que é isso que a sociedade tem que entender. Claro que hoje se fala muito de processo penal, né? Se pensa muito em processo penal, e aí entra também aquilo que Alexandre de Moraes fala, da teoria do impostor, né? Todo mundo quer falar de processo penal, e é o processo penal do bar. Então, esse discurso do senso comum teórico, por vezes, acaba influenciando o técnico do direito, né? Então, por vezes, você tem um juiz criminal, um promotor de justiça, até advogados que se influenciam por esse discurso, né? Redução de maioridade penal, pena de morte, supressão de direitos fundamentais, por conta disso. Então, hoje se fala muito de processo penal. Processo penal e política criminal, né? Por vezes se mistura com política, lawfare, tudo isso aí. Hoje, os temas nos jornais, inquérito da fake news, sistema acusatório, lava-jato, né? Casos de homicídio também famosos. Então, o processo penal hoje é o que mais vende em termos de informação. Mas isso realmente não caminhou para a velocidade da valorização da advocacia criminal, né? Nós tivemos episódios recentes de advogados prerrogativas sendo violadas, e mais do que isso, hoje o advogado não é só a questão da prerrogativa, você, de maneira corporal até, você pode ser atingido, você podem tentar contra a sua vida. Então, claro que a advocacia tem que se unir muito nesse sentido, isso é importante. Mas o que eu digo para quem saiu da universidade, que tem um sonho de advogar na área criminal, é que você não pode abandoná-lo. Você tem que elevar os seus padrões, estudar, ter uma musculatura teórica, que o advogado precisa muito disso, né? É diferente, por exemplo, da magistratura. Tese, você tem ali um conhecimento já posto, né? Foi aprovado no concurso público, que, claro, por mais que a prova da OAB seja uma prova que hoje está em nível, né, de um concurso, talvez ali se aproxime hoje de um concurso delegado, polícia civil, um pouquinho menos, mas a prova da OAB hoje tem nível de concurso, mas ainda assim, a advocacia só vai ser valorizada se você tiver um conhecimento teórico e pôr isso em prática. Então, claro que essa preparação é muito importante. A primeira coisa é uma questão mental, é uma preparação mental de você entender que o processo é muito melhor do que o resultado, e mais importante do que o resultado. Essa evolução contínua de estudar, de se preparar, de se dedicar, de se postar ali também no network, nas redes, como advogado criminal, de ser visto como advogado criminal por seus colegas da universidade. Claro que quando você começa, você vai atuar em todas as áreas, né? Vai entre aspas, aquela clínica geral. Mas é importante que você se posicione realmente como advogado na área criminal, na área que você escolher, para que as pessoas lembrem de você, para que você possa construir essas redes e seguir nessa atuação. Sempre estudando muito, construindo essa musculatura, que eu tenho certeza que é um caminho muito possível, ainda há espaço, sim, na área criminal. Basta ter essa luta e realmente acreditar. Entendi. A questão do estudo e tem esse lado mental aí que você colocou às vezes, tem que enfrentar um certo preconceito que tem, principalmente eu percebo nesses crimes que gera repercussão social,
às vezes, aquela brecha ali daquele crime grave, de uma certa forma, o advogado ele tem que saber lidar com isso, né? Saber se posicionar e saber manter a cabeça num lugar, numa situação dessa, né? Que gera uma repercussão maior. Assim, mais uma dúvida também. E o primeiro passo, assim, o primeiro cliente, geralmente vem de onde? É de um conhecido, é do círculo, daquele local que a pessoa, sei lá, da igreja, daquele círculo social da pessoa. Como é que surge o primeiro? Porque o primeiro sempre é mais difícil, né? O primeiro No meu cliente, caso assim. foi esse, né? Eu acho que o senhor postou bem aí, falou bem da questão do advogado ativo, por exemplo. É um caminho. Porque você vai construindo essas redes, né? Você tendo atenção com o primeiro cliente, atenção com a família já vai te indicar para outros. Então, acho que o primeiro ponto é você fazer o seu papel. Às vezes você tem 5 clientes, mas não está tratando aqueles 5 clientes bem. Está dando atenção que os processos merecem. E aí, consequentemente, você não vai aumentar a sua rede. Né? Então, acho que o primeiro passo é arrumar a casa, é ter uma estrutura mínima para poder dar atenção aos processos que você já possui. Mas esse primeiro cliente, no meu caso, surgiu justamente dessa atuação da ativa, né? Como advogado da ativo, porque aí, através desse cliente, ele já me indicou para outros casos e foi expandida realmente essa rede, foi sendo construída essa conexão. Então, no meu caso, foi como defensor da ativo. Claro que você vai fazer um júri da ativo, por exemplo, você tem uma atuação excelente, uma atuação boa, isso chama atenção para abrir outros caminhos, né? Me lembro quando eu estagiava aqui na Defensoria Pública, assim que eu me formei, teve um advogado na área criminal que já com o escritório grande de Salvador, que me chamou para atuar com ele, eu fiquei um pouco lá, fui adquirindo mais experiência, né? Formando a minha própria rede, e depois para partir do meu escritório. Então, acho que esse caminho é importante dessa sua atuação, de estudar, de mostrar o seu trabalho. Hoje, as redes sociais, claro, são mais exploradas do que na minha época, e é um caminho importante também para que você obtenha esse primeiro cliente. Mas mais importante ainda do que obter esse primeiro cliente é justamente manter, fazer um trabalho bem feito para poder expandir isso. Né? Outro caminho, se você sonha, por exemplo, em dar aula, acho que há uma construção de rede interessante ali, quando você faz um mestrado, vai buscar fazer um mestrado, se tiver condição de fazer um mestrado, hoje para você poder dar aula em qualquer graduação, você tem que ter, não basta mais após, né? No mínimo mestrado, porque ali você começa a construir sua rede também, os alunos veem você como um referencial, e aí as indicações vão surgindo. As indicações vão realmente ocorrendo a partir de um trabalho bem feito. Revogou a prisão de alguém, absolveu outro sujeito. Então, essa atuação aí vai contribuir realmente para que você receba outras indicações. Interessante. Então, a questão realmente dá o primeiro passo e uma oportunidade acomodativa. Eu realmente tenho dificuldade de nomear advogado acomodativo na área criminal. Muitos não atuam, a maioria não atua. Então, realmente é uma boa oportunidade. Tá certo. Você quer fazer alguma pergunta aí? Eu também, se o pessoal depois quiser fazer alguma pergunta. Rafael, boa noite, meu amigo. João Ricardo, excelência, boa noite. Bacana. Você quer fazer alguma pergunta para mim também? O seu colega, da vez, ele perguntou Eu achei sobre a interessante carreira. que o senhor falou sobre a questão da advocacia da ativa. Eu tive um ex-aluno que hoje é juiz, doutor Sidival, e aí ele falou, não, conhece Sim. a É turma dessa turma nova. Aí nova ele falou, dos não, colegas eu novos. quero atuar, eu quero presidir um júri, você atuando. Aí me nomeou para um júri no interior, graças a Deus a gente foi lá, o sujeito foi absolvido. E nessa nomeação, porque não tinha defensoria Absolvido. pública como a defensoria atual nesse caso, né? E fui lá, atuei realmente. É um trabalho que eu gosto de fazer. A Bahia toda também, fora os casos que a gente tem particulares, sempre que tem uma nomeação, eu estou presente. E até estou precisando, estamos aí. Viu? Pode ir nomear, Ah, a gente vai. e às vezes precisa sim, principalmente na segunda fase do júri. Alguns advogados atuam na primeira fase, mas quando chega É, no plenário, eles não querem atuar de jeito nenhum. A maioria acontece é isso. verdade. Então realmente tem essa dificuldade aí.
Porque no interior da Bahia, na maior parte das cidades, nas principais não, na maior parte das cidades não tem defensoria pública. Então, tem que ser advogado ativo mesmo, a maioria dos casos, pelo menos. Quero, Doutor Ivan, quer fazer alguma quero, pergunta para mim? quero. Se alguém quiser fazer Estava alguma pensando pergunta, pessoal, aqui, já está indo. não vou colocar o Não? senhor em mal questões, não. Eu queria saber o seguinte, como essa função jurisdicional, né, o papel como juiz, como é que o senhor, qual é o conselho ou a indicação que daria para os advogados que fazem requerimentos, as petições têm que ser mais objetivas, focar mais nos fatos, como é que o senhor acha que os advogados devem, não especificamente em relação ao seu juízo, mas em geral, realizar esses pleitos, as petições, em termos de petições, peticionamentos, eu acho. Porque sempre tem esse mito, né? Que o desembargador, o ministro não lê nada. Então, não adianta você fazer uma peça com 100 páginas, 50 páginas. Tem que ser mais objetivo. Como é que o senhor, estando do outro lado, né, estando já tendo feito parte também desse lado de cá, como é que o senhor vê isso? Legal, legal, pergunta boa. Então, para mim é o seguinte, eu vou falar a minha opinião, não sei dos demais colegas aí, enfim, até do Matheus Moitinho, enfim. A minha opinião é o seguinte, para mim um advogado bom é aquele advogado que sabe pedir e aquele advogado que é objetivo. Então, para mim, uma petição ideal aí, seja de pedido de revogação de prisão, relaxamento de prisão, liberdade provisória, três folhas dá para você fazer, para mim é o ideal. Por quê? Porque quando a petição é muito grande, imagine você, se você se colocar do outro lado, você entende. Por exemplo, imagine uma vara que tem, vara criminal. A realidade do interior da Bahia, essas varas de jurisdição plena aí. Por exemplo, vamos pegar uma vara com 4.000 processos. Não estou pegando vara muito pesada, não, 4.000 processos. Então imagina, você tem 4.000 processos para você decidir como juiz. E aí vem uma petição de 50 folhas. Agora você pensa, vem uma outra, em um outro processo, uma petição para você analisar de 3. Qual que você vai tender a querer, como ser humano que eu estou falando mesmo, apreciar logo? A mais simples. E a mais simples é o quê? A mais objetivo. Então eu acho que a questão objetividade aí é importantíssimo. Então, para mim, o ponto um dos mais importantes é ser objetivo. Colocar ali o que é realmente mais importante para aquele fato. Por exemplo, vamos lá, vamos voltar para a atuação da advocacia criminal. O que é mais importante para aquele cliente ali, de forma objetiva. E uma dica que eu também dou aí para quem é advogado criminalista. Às vezes, quando o advogado é contratado, já teve aquela decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. E, às vezes, o advogado, criminalista, ele faz um pedido de revogação daquela prisão para aquele mesmo juiz que acabou de fazer a conversão. Então, se a gente parar para pensar assim, eu estou falando coisas que vão até além um pouquinho do direito. Pensa você, se você fosse juiz, se você tivesse acabado de fazer uma conversão de um flagrante preventivo, e ali no outro dia o advogado vai lá e faz um pedido de revogação de prisão. Porque assim, o juiz ele só vai alterar a decisão se tiver um fato novo. Então eu acho que só valeria a pena submeter fazer um pedido, por exemplo, de revogação de prisão para aquele mesmo juiz, se tiver realmente surgido um fato novo e você comprovar esse fato novo. Porque a tendência, se não surgir fato novo, ou se você não comprova esse fato novo, a tendência é que aquele juiz ele vai manter a prisão. Eu estou falando a minha opinião. Por quê? Porque o que vai mudar? É a mesma pessoa, é o mesmo fato. Se não teve fato novo, não vai justificar. Então, às vezes, nesse caso, a sugestão que eu daria é submeta aquela situação prisional para um outro juiz. Então, seja por via habeas corpus, enfim, procure o meio adequado e submeta a outro juiz. Outra dica que eu também dou, que eu acho importante, às vezes o advogado ele não se atém muito ao teor da decisão. Por exemplo, teve uma decisão que converteu flagrante preventiva pelo motivo, vamos supor, para assegurar a aplicação da lei penal, vamos dar só esse exemplo, o único motivo. E depois, o advogado, quando vai fazer um pedido de revogação, ou pedido de liberdade, ou às vezes lá em sede de alegações finais, ele não ataca aquele fundamento específico.
às vezes ataca outros fundamentos, mas não ataca aquele específico, por exemplo. Se foi decretada para garantia da ordem, para segurar a aplicação da lei penal, junto com o comprovante de residência, mostra que a pessoa trabalha, enfim, ataca o fundamento específico da decisão. Porque meu entendimento é o seguinte, uma vez que foi convertido o flagrante, por exemplo, ou decretada a prisão, ou convertido o flagrante preventivo, para mim, mesmo se tiver uma outra decisão ali, se tiver algum vício de fundamentação, esse é meu ponto de vista. Não dá para corrigir depois. Então, atacar aquela decisão ali que fez a conversão ou que decretou a prisão preventiva. Eu acho isso importante e às vezes o advogado não se atenta a isso. Outra dica que eu dou também, né, quando chega em sede de alegações finais ali, quando encerra a instrução. Às vezes as partes pedem, o Ministério Público, a defesa pede alegações por escrito, né? Pede alegações por escrito, por memoriais. Mas às vezes o advogado ele nem sequer na audiência ele faz o pedido de revogação de prisão. E às vezes o fundamento da decisão ali, da prisão preventiva, da segregação cautelar, nem se justifica mais, por exemplo. Às vezes foi por conveniência da instrução, por ter ameaçado alguma testemunha ou a vítima. E ali, naquele momento que já encerrou a instrução, né, a princípio não subsiste mais essa necessidade de manter. Mas às vezes o advogado não pede. Às vezes o processo ele demora mais do que o prazo lá legal lá de 90 dias para encerrar. E às vezes quem deu causa a isso foi o Ministério Público. E a defesa não se atenta a isso, não faz pedido. Então eu acho que são pequenos detalhes que faz diferença. E assim, mas respondendo a sua pergunta, para mim, é advogado mais objetivo, direto ao ponto, e realmente olhando caso a caso ali, qual é o caso do seu cliente específico, o que foi decidido, e isso para mim faz diferença. Então o advogado, acho que ele tem que ser muito atento ao que foi decidido ou à situação do cliente, porque às vezes o advogado ele tem aquele... Eu já fui advogado, eu posso falar isso também. Tem uns modelos, mas tem que se adequar, tem que pegar aquele modelo e adequar aquele caso específico. E às vezes não se adequa, então fica aquele pedido genérico demais, grande demais, que vai falar dos requisitos, enfim. Aí às vezes fica muito grande, mas com relação àquele fato específico, não fala nada ou quase nada. E às vezes também um vício que eu acho grande, muitas vezes, é falta de documentação. Às vezes o advogado ele quer fazer o requerimento logo e não traz, por exemplo, comprovante de residência. Para mim é importante isso, comprovante de residência. Se a pessoa trabalha, se tem carteira assinada, junto ao comprovante que trabalha, eu acho que tudo isso ajuda. A situação do réu, por exemplo, se ele é casado, se tem filho, porque tem que mostrar que tem uma pessoa ali e que aquela pessoa tem reside, né, tem uma residência fixa e que tem trabalho lícito, né, exerce uma profissão lícita. Porque às vezes é um caso isolado, mas às vezes o advogado não demonstra isso nos autos. E aquela história, o juiz ele só vai analisar o que tem nos autos. E às vezes o advogado, na ânsia de peticionar, fazer rápido, peca por essas questões e pode atrapalhar a situação do cliente ou deixar de ajudar. Então, essas dicas que eu dou aí. Para mim, advogado objetivo é a melhor coisa que tem. Eu falo por estar de lá de cá, né? E às vezes, quando a gente está como advogado, a gente não percebe isso, porque... Concordo. Enfim, mas tem mais alguma? Bom tamanho. Gostei, concordo plenamente. Acho que tem que objetivar mesmo. Fazer esse silogismo, né? Em relação ao fato, né? Eu procuro escrever muito assim, realmente, focar nos fatos, petições mais objetivas, né? Porque esse trabalho em primeiro grau é muito importante, né? Hoje a gente sabe a dificuldade de se conseguir um habeas corpus, por exemplo. Então, às vezes, o sujeito se antecipa, já vai impetrando um habeas corpus, quando eventualmente, se tivesse esse trabalho em primeira instância, eventualmente poderia conseguir revogar uma prisão, conseguir o resultado em primeiro grau. Então, isso realmente é muito importante mesmo. Muito importante. Esses habeas corpus aí, eu sempre verifico, né? Assim, na maioria dos casos que eu vejo, o tribunal ele tende aquela primeira decisão, ele já indefere logo e já manda o juiz prestar informações. Então, demora claro. Com certeza. Eu queria dar uma boa noite a Fagner, Fagner Fraga, que entrou, que é coordenador aqui da Faculdade Batista, professor
direito tributário e financeiro, a advogada Cláudia também. Estou vendo muita gente boa. Legal. Se alguém quiser, Doutor, eu vou até antecipar aqui, fazer uma aproveitar que o pergunta aí pessoal está por todo Ivan, aí, né? gente, E vou fazer um sorteio no meu Instagram de dois livros vou colocar os critérios lá, o pessoal que assistiu essa live, né? O pessoal que nos seguirem. Aí eu vou sortear um livro que é o Prova Penal Digital e o curso prático de Direito Penal, já que a gente está falando de prática também. Então amanhã eu vou fazer esses sorteios aí legal. para o seu público aí, pessoal da live. Legal. Vai fazer no seu Já Instagram? sabe, Como é que vai ser? se quiser fazer no meu, no seu, tanto a gente caminha, pode ser qualquer local não só da Bahia, né? Brasil, a gente caminha os livros e Mas aí você tem que falar como é que o pessoal pronto, vai participar. então, vou colocar para fazer no meu, o pessoal vai ter que te seguir, me seguir e marcar lá nos comentários para poder participar. Mas lá no post, a gente vai fazer o post amanhã pela manhã e vai estar tudo informado, tudo descrito lá. Legal. Alguém tem uma pergunta aí para o Ivan, pessoal? Já está encerrando. Se quiser fazer alguma pergunta aí por escrito aí, a gente faz para o Ivan. Beleza. Tô vendo a galera. Grande Rafael. Rafael também começou como dativo em Eunápolis. Bacana. Eu acho que o pessoal não vai fazer. Cadê? Henrique está perguntando cadê o livro digital. Tá certo, Rafael. Obrigado também. Ivan, foi um prazer, viu? Esse bate-papo nosso aí. Para mim, eu sempre aprendo com vocês. E eu acho interessante essa troca de experiências aí. A gente acaba aprendendo também. E parabéns aí pelo seu sucesso e por você ter vencido esse medo aí já durante a faculdade, né? Você começou muito cedo, já começou. Eu também cheguei a fazer estágio em defensoria pública, no DF, né, no meu caso. Mas na minha época eu não fiz júri, não. Eu atuei na defensoria que era de vara criminal, não era de júri. Eu perdi essa oportunidade. Mas depois eu cheguei a trabalhar também como assessor de juiz no DF, em tribunal do júri. Também gosto muito do tribunal do júri. E é muito interessante. Então foi um o prazer foi meu, doutor. Parabenizar. Dá um abraço ali. Eu vou um abraço para a Jussara, Bruno, Nazi, Nai. Vamos fazer outro assim. Eu quero agradecer e parabenizá-lo mais uma vez. Acho que o que a advocacia criminal precisa hoje é de esperança, né? Não perder a esperança em dias melhores, não perder a esperança de que realmente a gente tenha mais profissionais como o senhor, né? Que realmente se preocupam com a advocacia, se preocupam realmente com a jurisdição, porque o que a gente quer realmente é isso, né? Que as regras do jogo sejam respeitadas. A gente sabe que a prisão, por exemplo, é necessária, que tem que punir, mas para isso a gente tem que respeitar as regras do jogo. Então, juízes que estudam, juízes que se dedicam, juízes que tenham a magistratura não como trabalho. Quando é trabalho, você, para levantar da cama, dá aquela preguiça. Quando é só trabalho, o cara não quer sair de casa, mas quando tem como missão, como propósito de vida, aí a história muda. Então, acho que são mais pessoas que a gente precisa realmente na magistratura, porque não se torna juiz, ele já nasce juiz. Está claro que o senhor nasceu para isso, então eu agradeço a todos. Grande Douglas, todo mundo presente aí na live. Vamos juntos. E amanhã, então, eu vou fazer sorteio para quem nos seguir aí e comentar lá. Valeu? Obrigado, doutor. Estou à disposição. Tá certo. Obrigado, Boa noite, valeu, Boa galera. noite, pessoal. Boa noite a todos. Um abraço aí, até a próxima. Um abraço.